Olá, e aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com um novo episódio aqui do Sessão às 6. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro, muito prazer. E hoje chegou o dia de comentar sobre o retorno de Jogos Vorazes. Dessa vez uma prequel, né, que é um filme que se passa bem antes dos acontecimentos dos filmes anteriores. Já faz um tempo que assisti, mas lembro bastante e tô bem animado com a conversa que vamos ter, então fiquem super à vontade para dar suas opiniões, o que acharam lá no Instagram, onde estamos como @sessãoas6, no TikTok como @podsessãoas6 ou nos comentários do YouTube mesmo, só pesquisar podcast Sessão às 6, que não tem erro, tá bom? Recomendo já terem assistido o filme porque no episódio de hoje teremos vários spoilers do que acontece na história, então fiquem ligados. E assim, talvez o episódio de hoje seja mais curtozinho porque eu tô doente, não sei se dá pra perceber ou não, mas é bom avisar. Então só por isso talvez não dê pra falar tudo que gostaria, por isso peço um pouco da compreensão de vocês, beleza? Bora então comentar o novo Jogos Vorazes. Espero muito que gostem. A sinopse é a seguinte: anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray, o tributo feminino do Distrito 12. Assim como quase todos os outros filmes da franquia, esse aqui também é dirigido por Francis Lawrence, que fez o segundo, o terceiro e o quarto filme, que são aclamados até hoje. A saga é baseada nos livros da autora Suzanne Collins, que também participou da produção desse filme, ela esteve envolvida nos bastidores, o que é ótimo. E no momento, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes está em cartaz nos cinemas, podendo ir logo depois para serviços como Netflix ou HBO Max, no futuro, né? Olha, assim como muitos de vocês, eu imagino, eu amo a saga. Foi uma das joias de ouro do entretenimento durante a minha adolescência, assim como Harry Potter, Maze Runner, Divergente, e agora, renascendo das cinzas anos depois, retornamos a esse mundo interessantíssimo que é Panem. E com a supervisão da autora dos livros garantindo que esse também seja bem adaptado e recebido, já é um sinal, pelo menos pra mim, né, que vale a pena conferir. Ah, e só pra deixar claro, os únicos que eu li foram o primeiro, Jogos Vorazes, e Em Chamas. Depois acabei nunca mais voltando, só pra avisar que não tenham muita noção o quão fiel é do material original, mas depois de ver uma quantidade bem generosa de comentários positivos nas redes sociais e até de alguns críticos, a impressão é que o resultado conseguiu agradar a grande maioria. Mas será que é pra tanto? Será que é bom mesmo? Olha, é ótimo. E entre os vários pontos positivos, começo destacando o roteiro. Mano, como eu senti falta de ir ao cinema ver um filme com uma história inteligente, viu? Sem querer alfinetar o filme X ou Y, mas vamos combinar que faz um tempinho, né? De todos os anos de podcast, eu acho que esse foi o que eu mais reclamei. O que é péssimo, né? Só o que qualquer um quer é que o preço do ingresso, né, que hoje em dia tá um absurdo, reflita num filme bom. Claro que daí vem a questão do gosto pessoal, né, e que não dá pra agradar todo mundo e tudo mais. Eu entendo, mas dos últimos anos pra cá, muita gente tem rejeitado, assim, coletivamente, uma série de produções sem dó nem piedade, né? Vocês devem ter percebido isso também. Ou seja, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tem como qualidade uma história tão interessante, com tantas surpresas, pra quem não leu o livro, né? Que assistir isso se torna uma aventura, né? Uma experiência. Tipo quando, o quê? Deixa eu pensar aqui. Tipo quando Lucy envenenou a única garrafa d'água para eliminar os adversários, mas que acabou eliminando uma pessoa totalmente diferente de quem ela esperava. Outra cena, aquela cena das cobras sendo liberadas na arena, cobrindo todo o chão e avançando numa velocidade muito macabra. Esquece os Jogos Vorazes, mano. Isso aí foi uma cena de Jogos Mortais.
O jeito que eles mostraram as pessoas morrendo, até aquela criancinha com Down, eu fiquei chocado. A sequência inteira, até a Viola Davis liberar a Lucy, né, e anunciar como vencedora, foi a minha parte preferida. As cobras chegando nela e ela cantando, né, sem ter a menor ideia se vai morrer ou não. Tudo me deixou à flor da pele, foi incrível. Agora, uma coisa bem legal que a história também dá bastante espaço são as referências ao que a gente sabe que está por vir. Poder acompanhar a evolução daqueles pássaros tagarelas lá que conseguem reproduzir sua voz foi uma adição muito massa que eu não esperava. Porque, claro, né, no Em Chamas a gente vê que esse experimento dá tão certo que até chega a ser usado dentro da arena. Acho que chegam a falar do Tordo também, se não me engano. E até chegam a mencionar o nome da Katniss, né? Porque em inglês é o nome de uma planta, uma flor, não lembro direito. Então, no geral, eles referenciaram muito bem, plantaram muito bem umas sementes que a gente já sabe que vão surgir frutos bem interessantes em Panem no futuro. Outra coisa, como a história se passa uns 70 anos antes da Katniss e tudo mais, eu já sabia que veríamos uma Panem mais rústica, né? Uns jogos vorazes mais antigos, menos tecnológicos. Mas me surpreendeu muito o contraste entre a Panem que a gente já está acostumado a ver com a Panem nas suas primeiras décadas. Por exemplo, ao invés de tratar os tributos como celebridades, como a gente estava acostumado, né, colocando cada distrito no andar de um prédio super luxuoso, com servos, com comidas finas e tal. Aqui eles são tratados como bichos mesmo, né? Sendo literalmente mandados para uma prisão no zoológico assim que chegam na capital. O que é super interessante porque isso mostra que naquela época eles não tinham noção que transformar os competidores em figuras românticas e humanizadas ia atrair mais audiência. Mas nos jogos da Katniss o tratamento já é outro. Aí sim a capital já ficou ligada nessa estratégia de marketing. E no filme mesmo a gente vê que o próprio Snow ajudou a trazer esse conceito. Fazer a Lucy Gray cantar na entrevista para simpatizar o público, né? Fazer mais pessoas se importarem com ela e consequentemente mais gente vai estar assistindo e torcendo por ela. Ela vai ganhar mais patrocinadores. Então, ver os paralelos dos jogos vorazes super tecnológicos em contraste aos seus primeiros anos me chamou muita atenção, bem mais do que eu esperava. E esse é o tipo de coisa que você tem que ter assistido os filmes anteriores, né, pra pegar essas coisas. Mas eu adorei. Apesar de não ser obrigatório você ter visto eles pra entender esse filme, o que eu também acho muito importante. Dá pra assistir esse assim sem compromisso. E crédito aos departamentos mais técnicos, por isso que falei agora, o pessoal dos designs de produção, cenários, efeitos especiais, sejam eles práticos ou digitais, você sente mesmo que tá num filme de época, de uma realidade distópica, né? O que com certeza não é qualquer um que consegue fazer. Então, crédito a esses e outros departamentos, né? Por esse resultado, nota 10, de verdade. Seguindo agora para os personagens, começando pela vencedora da 10ª edição dos jogos, Lucy Gray, do Distrito 12, interpretada por Rachel Zegler, e o seu mentor, futuramente namorado, futuramente presidente de Panem, Coriolanus Snow, interpretado por Tom Blyth. Não tenho certeza se pronunciei certo. Tom, né? Vamos chamar de Tom. A química dos dois e como ela vai aflorando e se desenvolvendo na medida que o tempo passa é algo bem notável, bem presente na história. Eles me fizeram acreditar nesse romance, apesar de tudo. É um filme com traços bem românticos. Rachel Zegler já tinha conhecido por seus trabalhos em Amor Sublime Amor, do Spielberg, uns anos atrás, inclusive até já discutimos aqui. E também em Shazam 2, que também já discutimos, né? E confesso a vocês que entre todas essas, é aqui que vi sua melhor performance. Vi que teve umas falas que trouxeram controvérsias, né, pro seu lado, na sua vida pessoal, e que fez a internet inteira, por unanimidade, decidir odiar essa menina, o que é uma pena.
Até então, não achava seu trabalho incrível, mas também não achava ruim, era ok. Sua voz, aí sim diria que é maravilhosa, mas umas performances que no geral não me cativavam tanto. Mas aqui, como Lucy Gray, tira o meu chapéu. Múltiplos números musicais, não achei exagerados, fizeram sentido porque a própria personagem é uma cantora e os jeitos como sua voz está relacionada com suas emoções e os pontos altos da sua jornada, né, cantando em os momentos chave da história, foi bem elaborado, gostei bastante. Mas sua performance no geral achei bem chamativa e impactante, o que por um lado acho irônico porque mesmo conhecendo bem pouco da atriz na vida real, posso estar enganado, mas fiquei com a impressão de que ela é bem parecida com a Lucy, ambas irreverentes, né, a um sistema que não as favorece, meio rebeldes, sem querer agradar ninguém. Pra personagem faz sentido, mas pra atriz, na sua vida pessoal, lembrando que eu tô só supondo, né, consigo ver porque algumas pessoas interpretariam esses traços como arrogância, apesar de eu pessoalmente não concordar. Mas achei irônico que a melhor performance dela até agora, na minha opinião, é justamente a que tá interpretando uma pessoa que, na minha cabeça, é igual a ela na vida real. Mas não sei, mano. Na prática, pra mim, funcionou. Ela entregou tudo que a personagem precisava, então não tenho do que reclamar. E tô, sim, bem curioso pra ver como que ela vai se sair interpretando, né, o grande papel dela, o próximo, vai ser em 2025, interpretando Branca de Neve, no novo live action da Disney, que já tá sendo aí bombardeado de hate. Boa parte disso é por causa de alguns comentários dela, mas tô bem curioso pra ver como que a performance dela vai ser. Espero muito que seja um filme bom. Branca de Neve foi uma princesa que me marcou muito na infância, então vamos ver como vai ser. Mas 2025, meu amigo, tá pouco longe, viu? Meu Deus. Mas voltando aqui, quanto ao Tom, confesso que não conhecia antes. Essa é a primeira vez que vejo o seu trabalho e também me surpreendeu bastante com uma atuação bem potente. A única coisa que me fez sair do cinema com uma sensação meio ruim é a ideia de que, como a gente tá vendo o surgimento desse baita vilão que vai ser o Presidente Snow, mesmo já sabendo que ele ia terminar do mal, pelo menos bem encaminhado, né? Ver essa decrescente do personagem foi bem difícil de assistir, porque normalmente vemos filmes em que o personagem tem uma crescente no sentido de caráter, e aqui foi o contrário, né? Começar o filme se esforçando para cativar o público com um protagonista de coração bom, só para terminar com ele abrindo mão do amigo que faleceu e de um romance com a mulher que amava e se rendendo pro sistema de Panem, que são os Jogos Vorazes, foi muito difícil de assistir, porque no início eu ficava pensando, mano, mas que recompensa é essa pro público? Se dá o trabalho de fazer todo mundo gostar do cara, pra no final esperar que ninguém se importe e aceite que ele agora é parte do sistema, sabe? E perceber que tudo isso são escolhas intencionais do roteiro, né? No início, minha mentalidade era essa. Mas depois de pensar bastante e conversar com umas pessoas que também viram, percebi que eu é que não tô acostumado a ver filmes de construção de vilão. E eu acho que é porque não existem muitos lançados hoje em dia em Hollywood. Porque assim, esse filme é isso, né? E como a ideia é mostrar como ele vai se tornar o grande vilão da saga, basicamente, faz todo sentido mostrar por que a história aqui termina do jeito que termina. É que assim, pessoalmente, questão de gosto agora, né, falando, finais felizes apelam um pouco mais pra mim. Mas se a gente considerar cada filme como sendo um capítulo da saga, quem já sabe como a saga termina, sabe que teve um final feliz, né? Então, juntando todos os filmes, isso faz mais sentido. Mas no geral eu gostei. Seguindo agora com ela, a maravilhosa, icônica Viola Davis, que faz uma das vilãs, a doutora Volumnia Gaul. Que adição maravilhosa é essa? Quem teve a ideia de escalar Viola Davis num papel de vilã e ainda por cima de Jogos Vorazes merece um aumento. Porque não só ela entrega uma performance de milhões, mas toda a caracterização dela deixa a mulher ainda mais macabra e vibrante na tela do cinema. Tô falando dos figurinos, tem um que meio que transita entre vermelho e branco, que tá na minha cabeça até hoje. Os olhos de cores diferentes, que se não me engano se chama heterocromia. O cabelo afro, lindo, todo grisalho.
Foi uma caracterização bem única e que super funcionou. Sempre chamava a atenção visualmente. Mesmo tendo uns trejeitos ou umas falas meio clichês, não acho que isso precise ser uma coisa ruim, basta ser bem feito. E Viola Davis faz ser bem feito. E por causa disso o resultado é uma mulher super intimidadora, que sabe o poder que tem e que pode se safar de um monte de coisa por causa disso. O que a torna ainda mais perigosa, né? A gente já sabe que a atriz tem experiência com personagens assim, então escolhê-la aqui pro elenco foi uma decisão fenomenal. E me pergunto se ainda vamos vê-la em algum futuro projeto, né? Vai saber. Mas e por falar nisso, e aquele final, hein? Vocês acham que o Snow matou a Lucy? No geral, eu achei bem legal que escolheram um final aberto. Não sei no livro, mas aqui um final aberto pode servir tanto para intrigar o público e deixar cada um interpretar o que pode ter acontecido, como ao mesmo tempo você deixa as portas abertas para o futuro, né? Eles não prometeram nada, então talvez esteja viva, né? Ou talvez esteja morta. O sucesso do filme também pode definir isso. Eu entendi que ela não acreditou quando ele falou, quando eles estavam a caminho da cabana, que a terceira pessoa que ele matou, quando ela perguntou quem era, que foi a versão dele do passado e tal. E como no início ela tinha dito que confiança é ainda mais importante que o amor, a partir do momento que ele mentiu pra ela, não houve mais confiança, né? Por isso, logo em seguida, na cena da casa no lago, eles estão agindo super estranhos, né? Porque agora só o que sobrou ali foi desconfiança. Eu gostei disso. Vi que algumas pessoas acharam o filme longo, e eu entendo o porquê, mas a gente tem que entender que o foco da história não são os jogos vorazes. É acompanhar os personagens principais reagindo à realidade dos jogos vorazes, né? Ou seja, estando nessa realidade, seja antes dos jogos, durante ou depois. Também acho que podia ter sido um pouquinho mais curto, não vou mentir. Mas se você for assistir focando nas histórias de cada personagem, na jornada de cada um, você vê que realmente a narrativa faz mais sentido, né? Agora, se você for assistir achando que o foco são só os jogos, realmente vai sair da experiência acreditando que ficou a desejar. Então fica aí a dica. Beleza, agora sobre os números. De acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o filme precisou de mais de 100 milhões de dólares para ser feito e arrecadou mundialmente até o momento mais de 195 milhões de dólares. Esse número é bom? Sim, mas não é ótimo. Poderia ser melhor, né? Todos os outros filmes da franquia, só para vocês terem uma noção, terminaram com uma bilheteria na faixa dos 600 milhões de dólares, por aí. Então, a expectativa era tentar pelo menos chegar perto desse valor. E claro que ainda vai ficar mais algumas semanas em cartaz, ainda vai pra internet, né, pra alguns sites onde vai ser vendido ou alugado, enfim. Então o filme ainda tem bastante chão aí pela frente, mas eu não acredito que vá avançar nada muito absurdo. Por exemplo, acho difícil conseguir passar dos 300 milhões. Então não são números que chegam a ser uma vergonha, eu acredito. A Lionsgate vai conseguir um lucro mínimo assim, bem raspando, mas deve conseguir. Porém, infelizmente esse filme tem tudo para encerrar seu tempo nos cinemas com a menor bilheteria da saga. No geral, eu diria que Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi uma grata surpresa. Já estava com a impressão de que ia gostar, mas de jeito nenhum esperava que seria tão bom assim. A história é genuinamente interessante, com muitas surpresas, mostrando que por mais que Katniss Everdeen tenha sido o pilar da saga nos outros filmes, aqui a gente vê que existe sim histórias a serem contadas sem ela, né? E eu digo isso da melhor forma possível, ou seja, a formação de Panem, os distritos, os jogos, são conceitos tão fascinantes que agora que esse filme foi bem recebido pelo público e tem uma bilheteria ok, a conclusão é que dá sim para a franquia sobreviver sem ela, e isso é ótimo, né? Você mantendo o foco nas pautas sociais que o público quer ver, somando com os jogos e com personagens interessantes, eu não vejo por que não continuar com a saga. Sejam mais filmes que se passam antes da Katniss, ou filmes que se passam anos depois da revolução que ela liderou.
Esse filme aqui me conquistou e mostrou que tem pano pra manga sim, pro público continuar visitando essa saga. O que eu pessoalmente acho ótimo, né, como fã. Mas assim, sabe o que a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes me lembra? Animais Fantásticos e Onde Habitam. No sentido de serem filmes spin-off que se passam décadas antes da história principal, que todo mundo já conhece e ama, né? No caso de Animais Fantásticos, estou falando, obviamente, de Harry Potter. Então, Animais Fantásticos está para Harry Potter, assim como a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes está para Jogos Vorazes. E olha só que interessante, o primeiro Animais Fantásticos eu também achei incrível. Um spin-off, assim, digno da saga Harry Potter. Mas o problema foi que os filmes seguintes eu achei, assim, um desastre. Então vamos rezar para que a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não tenham o mesmo destino, né? Que a qualidade não caia caso hajam mais desses filmes. Então, para quem ainda não viu, fica a dica, se você curte ou curtia a saga, acho que vão adorar esse aqui. Pro público mais adulto, acho uma indicação super válida. Não é porque Jogos Vorazes fez sucesso entre os adolescentes alguns anos atrás que esse filme não é pra vocês. É um filme bem adulto, que não só entretém, mas traz comentários sociais bem sofisticados que podem surpreender. Então fica a dica. Mas e vocês aí? Leram o livro? É uma boa adaptação? Eu realmente quero saber porque eu não sei. Acham que a franquia merece continuar com mais filmes? Aos que estão escutando pelo YouTube, temos a caixa dos comentários aí toda só para vocês comentarem. Inclusive, por favor, deixem um like que ajuda muito. Ou se preferirem, temos o Instagram, @sessãoaisTaste, onde você vai achar um post só sobre o filme. Adoro trocar uma ideia com vocês, então fiquem à vontade. Se puderem também, mandem esse episódio para quem vocês conhecem, que gosta da saga, que acompanha os livros e já viu o filme, ou tá esperando para ver e não se importa com spoilers, que ajuda muito o podcast a alcançar mais pessoas. E dito isso, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Essa foi a crítica da semana. Daqui a 15 dias teremos mais. Tô organizando um monte de coisa para janeiro do ano que vem também, que vocês não perdem por esperar. Aos que escutaram até o final, poxa, muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Um beijo enorme e até mais. Tchau.